Na outra esteira, na abertura do programa de hoje, Lana Canepa, muita discussão, muita conversa e também análises científicas em torno de a operacionalização de uma terceira dose para alguns públicos aqui no país, né? Ontem, inclusive, na sessão da diretoria da Anvisa, a Anvisa recomendou a aplicação de terceira dose para pessoas mais velhas e também com comorbidades. Todo mundo de olho no avanço da variante Delta e alguns números da pandemia, de modo geral, começam a mudar por aí, né? Exatamente, Cris. É um cenário que muda o tempo todo, né? O Ministério da Saúde confirmou que já tem mais de 1.800 casos da Delta aqui no Brasil. E a gente tem que olhar isso com preocupação, primeiro porque o Brasil ainda sequencia pouco. E aí os casos, a maioria estão no Rio de Janeiro e São Paulo, que sequenciam muito mais, então os resultados dos testes vão apontar para isso, e no Rio Grande do Sul por enquanto. Mas o alerta é essencial porque a variante Delta, algumas pesquisas falam em mais de 1.200 vezes mais carga viral no seu corpo e o dobro do poder de infecção. Hoje saiu uma da Universidade de Oxford, uma pesquisa mostrando que o corpo de um vacinado e de um não vacinado tem a mesma carga viral quando o assunto é Delta. Se ele foi contaminado pela Alfa, por outra variante, as anteriores, a vacina é capaz de reduzir muito a carga viral no corpo. Mas no caso da Delta, ela reduz as mortes, a vacina protege, mas a carga viral no corpo do vacinado é grande, porque a Delta é muito rápida, ela se multiplica de maneira muito rápida, essa variante do vírus, do coronavírus. Ainda é tudo muito preliminar, ouvinte. Eu só estou dizendo isso para mostrar para vocês que é um cenário. O número de casos ainda está em queda, em movimento de queda, ou de mortes também, mas é um cenário novo e que não dá para bobear. Esse não é o momento de bobear. Então, a Anvisa, na sessão em que recusou um pedido para a aplicação de vacina da Coronavac para adolescentes e para jovens, né, também colocou lá no final uma recomendação ao Ministério da Saúde que avalie a possibilidade de incluir uma terceira dose da Coronavac para idosos e pessoas que têm problema imunológico. E por que da Coronavac? Porque os dados que a gente tem até agora são mais consistentes. Foi a primeira vacina a ser usada no Brasil. Então, a gente já sabe quanto tempo depois da vacina é que a imunidade da pessoa começa um movimento de queda. Então, eles estão apostando, a Anvisa, olhando os dados que o Instituto Butantan apresentou, disse que indicam uma redução da imunidade das pessoas que tomaram a Coronavac, os idosos em específico, e as pessoas com problema de imunidade, de 6 a 8 meses depois da segunda dose. E que talvez recomenda uma dose de reforço, que seria a terceira dose. Agora, dose de reforço, terceira dose e vacinação anual são ainda incógnitas, né? O Ministério da Saúde diz que vai aplicar uma terceira dose, só que não disse quando. Então, agora há uma recomendação formal para a aplicação dessa terceira dose, no caso em específico da Coronavac. Em resposta, o Ministério da Saúde disse: já estamos estudando isso, inclusive trocar a marca dessa dose de reforço, misturar vacinas diferentes. Estamos estudando as vacinas de maneira em separado e também a mistura de doses, e o Ministério prometeu até o fim de setembro concluir essa pesquisa e anunciar um resultado sobre a possibilidade de uma terceira dose, quando ela começaria. Mas é importante o alerta da Anvisa, porque ele fala com a realidade. As UTIs, os hospitais já estão registrando, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, um aumento da internação de idosos por Covid. A vacina funciona? Funciona, continua funcionando. Esse é o cenário, infelizmente, os idosos vão ser mais afetados pela doença. Esse é o cenário, entre aspas, considerado normal, quando você tem uma cobertura vacinal maior da população, né? Mas eles olham com cuidado para esses dados para saber se, em São Paulo, por exemplo, hoje, nos hospitais particulares, os idosos já são mais da metade dos internados por Covid. E no Rio de Janeiro também a Fiocruz apontou na semana passada um aumento da internação de idosos. Tudo isso tem que ser considerado para acelerar, se for o caso, a decisão de iniciar uma dose de reforço para pessoas idosas ou que têm um problema de imunidade, Cris. É um cenário que a gente tem que continuar olhando, todas as pesquisas e números que estão saindo, porque é o público que mais precisa de proteção nesse momento, e talvez essa terceira dose venha até mais rápido do que a gente imagina. O Ministério da Saúde fala em concluir a campanha que está em curso e só depois começar uma terceira dose, a aplicação de uma terceira dose,
Mas aí a gente tem que acompanhar para ver como é que vai ser na prática, né? Esse é o momento. Só para complementar aqui, teve uma reunião hoje envolvendo técnicos da Anvisa e o pessoal da Pfizer para discutir dados científicos e tratar ali da necessidade de uma dose de reforço da vacina da Pfizer para pacientes transplantados e imunossuprimidos. Eles estão levantando mais dados aí para tomar uma decisão, assim como foi o indicativo ontem da Anvisa em relação à Coronavac.